Deus seja louvado para sempre e eternamente. Quero lhe agradecer de todo o coração, porque você, meu irmão, a senhora, minha irmã, está acompanhando esta postagem e agradeço-lhe muito se puder compartilhar com outras pessoas, com outros irmãos, com outras irmãs, com outros obreiros, assim por diante. Vamos permitir que os nossos mergulhos na Escritura Sagrada alcancem uma dimensão muito maior. É sempre a palavra de Deus que está em primeiro lugar. A ela sempre estamos voltados quando nós estamos aqui nesta live. Pois bem, nesta postagem muito especial que eu faço para destacar o aspecto muito distinto dos atributos de Deus, atributos que devem se repetir na vida dos seus servos aqui na terra. Eu vou começar hoje este mergulho nas Escrituras, lendo Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Vejamos que beleza de texto sagrado, diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Sem dúvida alguma, este é um dos mais fortes textos da Bíblia, quando se trata de teologia própria, quando se trata do atributo de Deus, o grande atributo da fidelidade. Ele não pode ser esquecido, ele não pode ser ignorado, ele não pode ser posto de lado, ele tem que ser proclamado, ele tem que ser experimentado. Nós temos que falar isso para outras pessoas. Você pode confiar em Deus porque Deus é Deus fiel. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, ou Deus fiel, ou seja, não apenas Ele é o único Deus, como é o único Deus fiel. Podem surgir deuses e deuses na mitologia e outras áreas de religiosidade humana, mas somente haverá um Deus, e este único Deus é o Deus fiel. Agora, em seguida, eu passo para uma outra consideração. Esse Deus fiel, Ele é Senhor, mas Ele deseja que os seus servos sejam fiéis. Esse Deus fiel, Ele é pastor, mas Ele deseja que suas ovelhas sejam fiéis. Ele é rei, mas Ele deseja que seus súditos sejam súditos fiéis. Vamos ver o que está escrito agora no livro de Números, no capítulo 12, versículo de número 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A fidelidade muitas vezes não é notada pelos homens. A fidelidade muitas vezes não é reconhecida pelos nossos circunstantes. Mas Deus sempre sabe quem é fiel. Deus sempre identifica os que são fiéis e, mais especificamente, os que lhe são fiéis. Aqui Deus está dando testemunho público de Moisés. Não é assim com Moisés. O meu servo Moisés, que ele é fiel em toda a minha casa. Ser fiel. Ser fiel chama sempre a atenção de Deus. Ser fiel desperta sempre o interesse de Deus. Ser fiel produzirá sempre resultados para Deus e de Deus para nós. Ser fiel sempre resulta em experiências únicas na nossa vida. Moisés é declarado no livro de Números que é um servo fiel. Esse testemunho, que está no 4º livro da Bíblia, ele se repete lá quase ao final do Novo Testamento. O escritor da Carta aos Hebreus recorda estas palavras de Deus, dando testemunho em favor da fidelidade de Moisés. Meu irmão, como diácono, você pode receber o testemunho de Deus, de que é um diácono fiel? Como evangelista, você pode receber o testemunho de Deus, que é um evangelista fiel? Como pastor de igreja, você pode receber o testemunho de Deus, de que é um pastor fiel? Como auxiliar de trabalho, cooperador na graça de Deus, na casa que Deus depois para cuidar, para atender a certas necessidades, você pode se considerar um cooperador, um auxiliar, um obreiro fiel?
missionário que foi levantado por Deus e está ocupado nas lides de evangelização em diferentes áreas e dimensões. Você pode receber hoje, agora, o testemunho de Deus de que é um missionário fiel? Você está preparado para que Deus testifique em favor da sua fidelidade? Você ama o rebanho como um gerente do rebanho ou como um proprietário do rebanho? Porque a Bíblia diz que o Senhor é o pastor e o dono da igreja. Nós apenas administramos a sua obra. Querido testemunho que Deus deu aqui em Números, e depois se repete em Hebreus, sobre a fidelidade de Moisés. Agora, eu queria que você desse atenção ao que está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, verso 35. Diz assim: E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Deus está fazendo uma extraordinária promessa para Israel. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Nós sempre imaginamos que Deus separa os sacerdotes para o povo, mas Deus está dizendo: eu suscitarei um sacerdote para mim. Antes de o sacerdote ter tarefas relacionadas com o povo, ele tem tarefas relacionadas com Deus. Antes de nós estarmos interessados na obra de Deus, devemos estar interessados no próprio Deus. Antes de sermos fiéis àquilo que Deus pôs na nossa mão, devemos ser fiel ao Deus, de cujas mãos tem saído a bênção, e para que nós trabalhamos diuturnamente. Deus está prometendo um sacerdote fiel. Vamos ver o que está escrito um pouco mais adiante. No livro de Neemias, capítulo 7, versículo 2, está escrito assim: Eu nomeei a Enani, meu irmão, e a Ananias, líder da fortaleza, em Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Chamou-me a atenção de que o fato de que está escrito no livro de Neemias que havia dois homens que se destacavam dentre os demais pela sua fidelidade. Um era irmão de Neemias, o outro era o líder da fortaleza, e o testemunho que tem a respeito do Anani é que ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Você está na lista dos fiéis, mais do que muitos, ou está na lista dos muitos, que são menos fiéis? Muitos que são pouco fiéis, e alguém que é mais do que os muitos que não são tão fiéis, porque é mais fiel e mais perseverante no seu compromisso com Deus. Muito interessante. Por isso está escrito em Neemias capítulo 9, versículo 8, uma lição extraordinária para a nossa vida pessoal. E achaste o seu coração fiel perante ti. Achaste o seu coração fiel. É Deus que conhece a fidelidade. É Deus quem perscruta a felicidade. É Deus quem ausculta os pensamentos, as intenções, os desejos, os propósitos, os ideais, os sonhos, os projetos de uma pessoa. E, resumindo tudo isto, ele sabe se a pessoa tem, na verdade, um coração fiel. Muito especial esta palavra. Agora, o que temos que fazer para sermos fiéis? Nós temos, primeiramente, que servir a Deus com toda a coragem, com toda a ousadia, com toda a piedade e com toda a fidelidade. E para sermos fiéis a Deus, temos que ser também, para não dizer sobretudo, temos que ser fiéis à sua palavra. O Salmo 19, versículo 7 diz: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O testemunho do Senhor é fiel. No livro de Salmos, não apenas no Salmo 119, mas em geral no livro de Salmos, a palavra testemunho muitas vezes significa o próprio conteúdo global das Escrituras Sagradas. Não apenas o Pentateuco, não apenas a Torá, não apenas um livro dos profetas, mas todo o conteúdo da palavra revelada é chamada de testemunho.
E aqui o salmista, no Salmo 19, declara que o testemunho do Senhor é fiel. Amados irmãos, Deus quer que sejamos fiéis. Nós temos que sentir-nos obrigados a prestar a Deus o nosso culto, não apenas com amor, não apenas com sinceridade, não apenas em verdade, mas também em e com fidelidade. É impossível que Deus abra mão do dever de cada um de nós de ser fiel. Jesus até fez uma pergunta muito inquietante. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Às vezes pensamos que a obrigação de ser fiel é somente daqueles que as pessoas consideram grandes personagens, grandes obreiros, grandes... Não. A necessidade de ser fiel é de ser de todos. Ela é relativa a todos. Na verdade, grande é somente o Senhor. Porém, devemos sempre levar em alta consideração que a Bíblia diz que o fiel de espírito sempre terá uma proteção de Deus. O fiel de espírito sempre estará debaixo de uma cobertura muito especial do Senhor. Bom, estou falando hoje sobre a fidelidade de Deus, que respinga na nossa vida, que se projeta na nossa vida, que repercute na nossa vida, que é repartida com a nossa vida, que é exigida da nossa vida. Indo um pouquinho mais para frente, nós vamos ver a importância de ser fiel. E quando nós chegamos, por exemplo, ao livro de Daniel, nós encontramos um testemunho muito interessante a respeito de Daniel. Diz que os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Nós apreciamos tanto Daniel. Nós gostaríamos de ter as honras de Daniel, a fama de Daniel, a autoridade de Daniel, a capacidade de Daniel, a sabedoria de Daniel, mas nada disso se sustém sem a fidelidade de Daniel, porque ele era fiel. E continua o versículo. Eu estou mencionando para todos Daniel, capítulo 6, versículo 4. O versículo conclui, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. O Senhor nos guarde, o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos conceda graça suficiente para que sejamos fiéis em tudo aquilo que temos que fazer, em tudo aquilo que temos que decidir, em tudo aquilo que temos que pensar, em tudo aquilo que temos que projetar, em tudo aquilo que temos que apresentar, não apenas a Deus, mas também aos homens. E por falar em prestar aos homens, eu lembro que está escrito em Lucas 19, 17. E ele lhes disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Às vezes a pessoa tem a responsabilidade de um trabalho, responsabilidade de uma missão, e não é fiel nesse trabalho, não é fiel nessa missão, perde aquele trabalho, perde aquela missão e perde tudo. Mas se ele tiver apenas uma missão, uma tarefa, um trabalho, uma única coisa sobre sua responsabilidade for fiel, olha, ele pode, como consequência, como resultado, como prêmio justo de Deus, por sua fidelidade, pode acontecer o que aconteceu aqui neste versículo. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Se você quer ver crescer o que está na sua mão, seja fiel no pouco que está. Se o pouco que está agora for administrado com fidelidade, amanhã será muito. Amanhã essa coisa terá se agigantado, terá crescido, terá prosperado, terá aumentado sensivelmente. A Bíblia diz que devemos ser fiéis. E eu termino esta palavra, este mergulho nas Escrituras, e termino como comecei. Eu comecei falando sobre a fidelidade de Deus. E é sobre a fidelidade de Deus que eu termino mencionando o que Paulo escreveu na primeira
Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Amados, olhemos para cima e veremos um Deus fiel. E Deus, olhando para baixo, que veja servos fiéis. Que a nossa visão do alto seja a visão da fidelidade do grande rei, e que a visão do grande rei, olhando para baixo, seja exatamente a contemplação de súditos fiéis. Que o pastor veja ovelhas fiéis. Que o Santo Senhor da obra, que o poderoso Rei da glória, que o eminente pastor das ovelhas encontre em nós não apenas rastros, mas evidências fortes, fortíssimas, plenas, abundantes, exuberantes de uma fidelidade. Deus nos ajude, e assim nós poderemos ficar tranquilos que vai acontecer conosco o que está prometido em Apocalipse 2:10. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não nos esqueçamos, procuremos a fidelidade na palavra, porque Paulo disse em 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel. Esta mesma palavra ele repete em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta mesma verdade ele repete em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. E concluo lendo, apresentando, recitando, rememorando 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus a todos abençoe, no extraordinário, magnífico e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Até o nosso próximo contato. E não se esqueça de compartilhar com outras pessoas esta mensagem, este mergulho na fidelidade de Deus e na exigência da fidelidade dos servos de Deus. Amém.